E quero saudar a paz do Senhor Jesus. Eu sou missionária Talita, né? Eu estou falando aqui de Goiânia e eu vim trazer uma palavra para o seu coração da parte de Deus, né? Nessa tarde tão maravilhosa, que o Senhor possa falar de uma maneira especial com você, né? Ele tem instrução, direção, ele tem exortação, ele tem tudo. Através da palavra dele, você tem tudo o que você precisa para você viver uma vida, né, conduzida por ele e uma vida de propósito, de excelência, né? Hoje eu vou trazer aqui as leis do mundo espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem sangue, mas contra todos os principados e potestades das regiões celestiais. Então, nós, como soldados de Cristo, nós somos chamados, né, para estar lutando esta luta, né? Apesar de que o Senhor disse que a luta não é nossa, é dele, né? Mas ele nos usa como soldados para estar executando aqui na terra essa batalha espiritual, né? E como soldado, eu quero dar algumas dicas aqui. Nós temos leis no mundo espirituais. E para que nós possamos estar legalizados diante de Deus como soldados, né? Nós precisamos estar debaixo dessas leis e seguindo essas leis. Eu vou enfatizar aqui o texto que se encontra no livro de 1 Samuel, primeiro, 10, que fala assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui essa passagem bíblica, né? Porque o Senhor deixou as passagens bíblicas, foi justamente para nós pegarmos como exemplo, para não estarmos praticando ou para praticarmos. Isso aqui, na verdade, é um direcionamento de Deus para mim e você como servos do Senhor, né? Para termos uma caminhada de excelência. Aqui é Ana quem está falando. Ela está orando ao Senhor Jesus, né? Está orando a Deus com amargura de alma. Ela ora com tanta amargura de alma que ela chora em abundância. Ela chora desesperadamente, porque Ana tem o desejo no seu coração de gerar um filho. Mas eu quero te dizer que tem desejos que não é seu. A Bíblia diz que nós, seres humanos, não nascemos da vontade da carne e nem do sangue, mas nós somos gerados pela vontade de Deus. Nós somos gerados pela vontade do Senhor. Que o seu pai e sua mãe, eles se relacionaram, mas eles disseram: Ah, eu vou fazer talita. Hoje é o dia de eu fazer talita. Não, eles sonhavam em ter um filho, mas o Senhor, né? Ele tinha um projeto através desse filho. E esse filho não veio pela vontade de homens. Nós viemos aqui na terra pela vontade de Deus para executar uma missão de Deus. Eu quero aproveitar que ontem, né, nós comemoramos o Dia das Mães, apesar de que eu considero todos os dias o Dia das Mães. Dia das Mães é um ministério que o Senhor nos confiou, nós mulheres, ainda que você não tenha filhos físicos, mas você tem filhos espirituais. Então, o Dia das Mães, né, foi comemorado ontem, mas eu quero deixar aqui, né, através da palavra, registrado que o ministério de mãe é um ministério que o Senhor nos confiou. Você tem o seu filho e eu não sei como você tem orientado o seu filho, mas tem um texto aqui em Provérbios 31 que fala acerca de uma mulher que orientou o seu filho, né? Eu quero dar uma lida breve aqui nesse texto. Salmo 100, aleluia. Salmo 131. Fala da mãe do rei Lemuel.
E esta mulher, Provérbios 31, desculpa. E ela fala, né? Ela dá orientação ao seu filho, porque nós, para exercermos esse chamado, nós temos que estar entrelaçada com os mandamentos e com as leis do Senhor. E essa mulher, ela dá uma orientação ao seu filho, dizendo assim: palavra do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou sua mãe. E como filho meu, e como o filho do meu ventre, e como o filho das minhas promessas. Não dê à mulher a sua força nem os teus caminhos, ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Aqui eu li essa passagem para vocês entenderem, né, que nós nesse ministério árduo, que é o de ser mãe, nós temos que estar orientando os nossos filhos. Isso aqui é uma profecia. Essa mulher, ela orienta o seu filho dentro das leis e princípios do Senhor, né? Porque nós, como servo de Deus, sacerdotes, igreja do Senhor, nós temos princípios a ser seguido. E esse rei aqui, ele tinha um princípio da sua mãe. Ele era autoridade, mas sempre acima de nós existe uma autoridade. E acima desse rei Lemuel existia a sua mãe. Por respeito e amor à sua mãe e obediência, ele ouvia a sua instrução. E aquele rei, ela disse para ele julgar com retidão. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo, ele sofre, né? Nós vemos muitas vezes aí na política homens que estão à frente, acima de cargos, mas eles não regem com lei e nem com respeitos às leis do Senhor. Mas nós, como mães que conhecem que esse ministério ele foi dado por Deus e através da nossa vida nós temos autoridade. E você tem seu filho aí. Talvez você esteja pensando que está criando só uma criança, mas o seu filho ele pode ser uma autoridade lá na frente. Mas nós temos que criar os nossos filhos dentro das leis do Senhor, para que, independente se ele for um advogado, for um presidente, ele vai exercer o seu cargo usando os mandamentos e os princípios bíblicos. E aqui, voltando para o texto base, né, que é o texto de 1 Samuel 10, falando sobre Ana ainda. Ana, ela orou, chorou, e Ana ali decidiu fazer um voto ao Senhor. Ela fez um voto dizendo assim, né? Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, ou seja, se o Senhor estiver me ouvindo, se o Senhor estiver atento à minha oração, vendo a minha aflição, se o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, ó Deus meu, e se o Senhor lembrar de mim e da tua serva, o Senhor não se esquecer, mas a tua serva deres um filho varão, né? Aqui ela pedia um menino. O Senhor tinha promessa para esse menino. Ela fez um voto a Deus. E o que eu quero trazer em relação às leis bíblicas, né? Os princípios e das leis espirituais. Nós temos a lei do amor, né? O primeiro mandamento e grande é honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Mas nós, que somos soldados de Cristo, nós temos que entender e conhecer as leis do mundo espiritual. Tem uma lei aqui, que está em Mateus 22, de 37 a 40, que fala acerca do amor. Fala assim: Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo também é semelhante, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essas são as leis espirituais. Nós precisamos estar exercendo essas duas leis para que nós tenhamos autoridade sobre o mundo espiritual. Porque se você praticar essas duas leis aqui, você pratica os 10 mandamentos. Porque quem ama não trai, quem ama não condena, quem ama não julga, quem ama não adora outros deuses, não coloca outros deuses acima do Senhor, não coloca o seu filho acima do Senhor, não coloca nada acima do Senhor. É por isso que nós temos que nos arrepender todo dia.
e estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque ele nos revela acerca do nosso comportamento. Se existe algo que está tomando o trono de Deus na sua vida, o Espírito Santo vai te revelar. Ele vai te revelar para que você se arrependa e tenha comunhão com o Senhor novamente. Porque quando estamos em pecado ou em falha, nós nos afastamos de Deus. E eu quero falar mais sobre uma outra lei, né? Louvado seja o nome do Senhor. Existe a lei da fé, né? Ora, sem fé, está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O Senhor buscar-me-ei e achar-me-ei, quando vós me buscardes de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando Ana estava ali, ela disse, ela pediu para que o Senhor, né, lembrasse dela, se ela encontrou, se ele encontrou bondade e benignidade, que ele se lembrasse dela. Então, ela tinha fé que em algum momento Deus ia conceder o pedido que ela tinha feito ao Senhor. Então, nós, como servos do Senhor Jesus, nós precisamos nos aproximar de Deus com fé, porque ele disse que quando nós fazemos algo sem fé, somos como a onda do mar, que para nenhum lugar nós vamos. Ficamos para frente e para trás e não saímos do lugar. Nós precisamos nos apropriar dessa lei, a lei da fé, ainda que os seus olhos não estejam vendo o que você tem orado, o que você tem clamado, o que você tem buscado. Mas você precisa crer, você precisa crer, porque o Senhor é galardoador. Você precisa se aproximar de Deus com fé, crendo que Ele te ouve, que Ele não é um Deus que está com os braços cruzados, encolhido, e Ele não está com seus ouvidos tapados, e que Ele não está com seus olhos vendados, mas Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve, é um Deus que age. Está escrito que o Senhor, né? Ele se inclina para nos observar aqui na terra. Imagine que ele para nos ouvir, mas ele não vai te responder no seu tempo, porque Deus tem um plano maior que o seu, mais elevado que o seu. Ele sabe o tempo certo, porque o tempo é seu aliado. É ele quem manda no tempo. Então Deus vai fazer tudo conforme o tempo dele. Porque muitas vezes na sua espera, ele aprimora a sua fé e o seu caráter. E para ser mãe de um rei, mãe de um sacerdote, mãe de um líder, a mulher precisa ser uma mulher guerreira, uma mulher persistente, uma mulher forte. Porque uma geração forte, ela cria filhos fortes. Então você é soldado de Cristo. Tarefas pesadas e difíceis são dadas a guerreiros fortes, não na sua força do seu braço. Porque no mundo espiritual, a nossa luta, ela não é com a força do nosso braço, mas a nossa luta é através dessas leis que existem no mundo espiritual. E nós precisamos estar executando essas leis para que nós tenhamos autoridade diante da potestade do principado, dos dominadores do século. Então nós precisamos nos apropriar dessa lei, conhecer essa lei, nos aprofundar, praticar essas leis, para que nós estejamos como soldados, preparados, ataviados, para quando vir a guerra, você está de pé, você está firmado com a borda do evangelho da paz, para que você possa estar firmado, porque existe luta que vem para nos paralisar, que deixa a gente parado olhando para o teto, pensando o que vamos fazer, qual é o passo que vamos dar. Mas nós precisamos nos levantar, nos erguer como guerreiras, porque o Senhor vai à nossa frente. O Senhor Jesus, ele já entrou na nossa guerra. E ele não entra em guerras para perder, porque ele é vencedor. E nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, o Senhor te chamou, você que está ouvindo esta palavra, para você se apropriar. Se aproprie e conheça as leis que regem o mundo espiritual. A outra lei que eu posso trazer aqui, ela se encontra em Mateus 7, de 7 a 8.
que diz assim: a lei da oração. As nossas guerras e as nossas lutas são travadas no joelho. O seu joelho é uma arma de guerra que tem um poder tão profundo que você não conhece. A sua oração, ela vai em lugares que a sua voz não vai. Ela vai em lugares que os seus pés não podem ir. A sua oração, ela abre prisões físicas, ela abre prisões espirituais. A sua oração, ela cura a ferida na alma. A sua oração, ela levanta o caído, o necessitado, o enfermo. A sua oração, ela tem o poder de mover o coração de Deus. Aí está escrito assim lá em Mateus 7, de 7 a 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que bate encontra, e ao que bate se abre. Então a sua oração ela tem o poder de abrir. Eu me recordo de uma passagem que o apóstolo Pedro, ele estava aprisionado em uma cadeia física. E ali naquela cadeia, né, os discípulos que se encontravam separado de Pedro, ele estava meio perdido, porque Pedro foi direcionado como líder. E eles começaram a orar, trancaram a sua porta, eles não podiam lutar com seus braços, não podiam ir lá revogar nada, porque eles também seriam presos. Então eles decidem orar. E todos começam a orar. Eles se prostram diante do Senhor, se humilham diante do Senhor, eles suplicam, eles se arrependem diante do Senhor, porque oração é isso. Oração é entrega, oração é busca, oração é relacionamento. Então eles começam a falar com aquele que pode abrir aquela prisão. E o Senhor dá ordem aos anjos a respeito de Pedro. E os anjos vão lá naquela prisão e eles libertam Pedro. Pedro pensa que estavam sonhando, mas o Senhor, ele deu livramento a Pedro, através das orações que foi feita naquele lugar. E quando Pedro bate na porta, as pessoas, por quê? Muitos ali estavam até orando, mas faltava fé. Então nós precisamos juntar as leis do mundo espiritual e elas precisam estar em ação. Eu trago uma outra lei aqui, que é a lei da gratidão, que está lá em Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Ou seja, independente do cenário em que você esteja vivendo, você precisa ser grato a Deus, porque o Senhor diz em sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então eu não sei qual é o cenário da sua vida hoje, eu não sei qual é o deserto, qual é a luta, qual é o adversário, qual é o gigante que está à sua frente. Mas eu quero te dizer que esse mesmo gigante que te desafia, ele é o mesmo gigante que vai te promover. Porque Davi, o que seria de Davi se não fosse o gigante? O ministério de Davi começou a partir do momento em que ele derrubou aquele gigante. Aquele gigante era promoção para a vida de Davi. E muitas vezes, quando vemos o gigante, nós nos acovardamos e nós perdemos a oportunidade de exercer o nosso ministério. Não temas, o Senhor é contigo. Se o Senhor disse a você que ele vai com você, confia, ora e vai, porque o Senhor vai te dar vitória. E ele vai envergonhar os seus inimigos e os seus adversários, porque ele é Deus e ele não te chama para te envergonhar. Ao contrário, ele te chama para te colocar entre príncipes e princesas. Ele te ungiu e te escolheu como sacerdócio, como nação eleita, como geração santa. E ele colocou diante de você a palavra dele, que é poder de Deus na terra. Exerça o seu chamado. Use as leis espirituais e seja glorificado o nome do Senhor em suas ações, em sua vida, em sua casa, em sua família. Tem a lei do perdão, que nós precisamos perdoar, porque se não perdoarmos, também não seremos perdoados. O Senhor Jesus, ele já gosta de alguém a qual passa por alguma situação difícil e ela perdoa, porque essa pessoa tem um coração alinhado com o coração de Deus, porque o perdão nasceu no coração de Deus. Deus, ele nos perdoou, ele perdoou o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, porque pecava se morria.
Mas Adão e Eva, eles tiveram uma morte. Foi a distância de Deus. Mas o Senhor, ele por misericórdia, nos aproximou dele de novo através da morte de Cristo Jesus. Então, Jesus é um perdão para nossas vidas. E ele quer que façamos o mesmo. Ele quer que nós perdoemos ao outro que errou conosco. Se nós exercermos a lei do perdão, nós seremos perdoados. Porque ao pecar, ao acordar, nós já pecamos. Muitas vezes acordamos tão preocupada com algo que está nos afligindo que nós deixamos de colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas ao ajoelhar e pedir perdão, o Senhor nos perdoa. Amém? Tem a lei da semeadura e a lei da colheita. Eu quero te dizer que em todo tempo você pode plantar. Todo tempo é tempo de plantio. Todo tempo é tempo de semear. Você pode semear em sua casa, você pode semear no seu bairro. Isso é missão. Eu estou semeando na vida de vocês e vocês semearam na minha vida a partir do momento que me confiaram em trazer a palavra do Senhor Jesus. Lá em Gálatas 6, 7 e 8 fala: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, na sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, se você planta esperando algo em troca na carne, você vai ter aqui nesse mundo mesmo. O Senhor disse que quando você der com a mão direita, que a esquerda não veja. Então, quando você plantar na vida de algum irmão, não saia tocando foguete, dizendo que fez e que fez e que fez. Porque se você fez, foi porque Deus permitiu. Então, não queira colher na carne, mas plante sem esperar a colheita, porque a colheita ela é obrigatória, mas o plantio você faz escolhas. Escolhe a boa semente. A palavra de Deus é uma semente que traz vida e vida com abundância. Nessa tarde, você que me ouve, você escolheu a melhor semente. E que essa semente dentro do seu coração ela dê frutos. Voltando aqui em concordância com a palavra, né? Da irmã Ana. A irmã Ana, ela fez todos esses princípios aqui, porque quando o Senhor pagou o seu voto, ele, quando viu ela embriagada orando, embriagada pelo poder do Espírito Santo, porque aquela mulher foi tomada ali, ela estava angustiada, aquela mulher não suportava mais ser humilhada. E aquela mulher clamava, clamava ao Senhor. O cego de Jacó, Jericó, os discípulos falaram, os homens falaram que estavam ao redor dele. Cala a boca, para de gritar. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem quer um milagre é você. Então não cesse de adorar esse Deus, de clamar a Ele mesmo. Aquela mulher que tinha sua filha, que estava miseravelmente, né, enferma, ela foi lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada, enferma. E aí, o Senhor disse que não era lícito dar o pão aos cachorrinhos. Mas a mulher continuou ali em estado de humilhação. E Deus, ele viu aquela mulher se humilhando. E todos que se humilham, move o coração do Senhor, porque ele ama. Ele diz que os humilhados serão exaltados. Então, Ana, ela exerceu todas as leis do mundo espiritual. Quando o filho dela, ela recebeu essa criança, que ela orou tanto, ela fez propósito com Deus. E quando esta criança, né, ela esteve nos braços de Ana, Ana não cogitou em pagar o seu voto. Nós precisamos pagar o nosso voto. Eu não sei se você há algum tempo fez algum voto e não pagou. Eu já fiz. E o Espírito Santo de Deus está me lembrando agora. E a gente precisa pagar o nosso voto. Porque tudo que sai da sua boca, tenha certeza que não sai em vão. A sua palavra, ela dita, ela tem poder, principalmente no mundo espiritual. Porque os homens aqui esquecem das coisas muito fácil. Mas tudo no mundo espiritual foi feito através da palavra e se materializado aqui no mundo físico. Então, sua boca, ela tem o poder. Ela tem o poder, a sua língua, ela tem o poder. Então, exerce um papel.
né? Você tem o papel de abençoar com a sua língua, com a sua boca. Então, atenta para quando for falar. Se você vê que aquilo ali não vai gerar vida, se cala. Se cala, porque tudo que nós falamos, um dia vamos dar conta e prestar conta lá com o Senhor. Então, Ana, ela fez conforme ela tinha falado com Deus. E depois que ela desmamou a criança, seu marido Eucana diz: faz, né? Faz o que bem te parecer aos seus olhos. Ela ficou com o menino até ele ser desmamado e depois ela cumpriu seu voto, foi lá, levou o menino para casa, né, do profeta Eli, e ali ela levou ofertas para o Senhor, como para a casa do Senhor ela levou consigo bezerro, 3 bezerros, e levou também um efode de vinho para a casa do Senhor. Ela foi lá cumprir o voto que ela tinha feito ao profeta, e ela deixou o filho lá. Imagina como foi difícil para aquela mulher deixar o filho dela lá. Mas ela foi fiel a Deus, porque ela sabia que ela não tinha feito promessa a qualquer um. Ela tinha feito promessa a Deus. E Deus em honrar aquela mulher como honrou. Aquele menino se tornou o profeta Samuel, um homem respeitado, um homem usado. Aonde ele chegava, as pessoas temiam quando Samuel chegava, porque sabiam que ou ele estava ali para abençoar, ou estava ali para amaldiçoar, ou estava ali para trazer um alerta do Senhor, né? Então, o que acontece? Aquela mulher, ela foi fiel às leis no mundo espiritual e Deus honrou aquela mulher. Então, você que ouviu hoje sobre as leis espirituais, exerça essas leis espirituais, porque a partir da tua dedicação, da tua busca, da tua entrega, da tua prática, Deus ele vai te honrar e você vai ter autoridade, autoridade no mundo espiritual. Porque quando você é obediente à lei do Senhor, você está debaixo da cobertura do Senhor. Quando você entra em obediência com Deus, obediência aos princípios de Deus, ele te honra. Então, essas são as leis baseadas na palavra de Deus, ok? Que você exerça essas leis para que você tenha um relacionamento profundo com Deus, para que você tenha intimidade com Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus, ela é um manual de fé e de prática. Pratica a palavra de Deus em todo tempo. Eu estou em casa, hoje não estou trabalhando ainda, mas eu estou me dedicando à palavra de Deus. Porque a gente tem que aproveitar os tempos e buscar também fora de tempo. Se você não tem tempo de dia, tem tempo à noite. Se você não tem à noite, você tem pela manhã. Mas você tem. O Senhor Jesus, ele quer tempo de qualidade. Não quer dizer que você vai ficar tantas horas na presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele se agrada quando você tem um particular com ele. Quando você pede um conselho a ele antes de executar qualquer coisa. Porque ele tem prazer em participar da sua construção. Ele tem prazer em estar contigo, junto aos seus sonhos, aos seus projetos. Alinha os seus projetos com os projetos do Senhor. Alinha o seu coração com o coração do Senhor. Porque ele tem prazer em te abençoar. Ele é o seu Pai. E o Senhor diz que nós que somos humanos, nós queremos dar boa dádiva aos nossos filhos. Imagina ele dará bem a todos aqueles que te pedir. E o bem que ele nos tem a dar é o Espírito Santo de Deus. Esse está junto conosco para nos direcionar, para nos ensinar, para nos consolar. Deus, ele é bom demais. E ele nos amou primeiro. E por isso, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E seguir as suas leis e obedecer às suas leis. E aqui eu já quero agradecer a oportunidade e render graças ao nome daquele que é digno de louvor, de honra, de glória, de exaltação. E eu quero encerrar minha oportunidade orando. Amém? Poderoso Deus, amado e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por esta tarde, Senhor, na tua presença. Deus, muito obrigado, Pai amado, porque eu fui canal, Senhor, para estar falando da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, toma tuas servas, Senhor, que está à frente desse trabalho. Abençoa a vida delas, Pai amado. Deus, que o Senhor seja na direção, no controle de tudo, Pai querido.
Senhor, aonde a tua serva não vai, que a tua voz possa chegar, Senhor. Que a voz, Senhor da glória, possa chegar aos ouvidos famintos, gerando vidas para o reino do Senhor, Pai amado. Deus, que quando as tuas servas abrir a boca, meu Senhor da glória, o inferno bate em retirada, em nome de Jesus. Deus abençoa tuas filhas, Pai amado, a casa das tuas filhas, meu Senhor da glória. Abençoa os vizinhos da tua filha, Pai querido. Deus, muito obrigado por esta tarde, meu Senhor. É o que eu já te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigada pela oportunidade, irmãs.